Seguinte, gente, Zelensky e União Europeia dizem não ao cessar-fogo proposto por Donald Trump e com um aval aí proposto também por Vladimir Putin. Então, assim, a gente já sabe que é uma situação muito complicada, muito difícil, porque para ter um cessar-fogo, a proposta inicial era um cessar-fogo de 30 dias, podendo se estender. Vocês lembram disso? Só que você tinha algumas condições. E o Putin falou que esse cessar-fogo ele só poderia acontecer a básica, fora a OTAN, entendeu? Sem presença da OTAN, dentro do território ucraniano. Esse é o ponto que entrava, é um ponto de entrave, é um ponto que não pega para o Zelensky. E aí a gente teve hoje uma reunião dos países, dos 27 membros da União Europeia, com o Zelensky. Se eu não me engano, aconteceu em Oslo, na Noruega, e a gente teve essa reunião do Zelensky com a União Europeia, não é com a OTAN, tá bom? E o que acontece? Qual que era a proposta? O Zelensky, depois que o Putin teve aquele telefonema de 2 horas com o Donald Trump, falou, não, a gente aceita esse cessar-fogo desde que, eu passei aqui, eu fiz um vídeo aqui falando das condições do Putin, inclusive, que a básica era sem ajuda militar, certo? Dos Estados Unidos, da OTAN, sem ajuda militar na Ucrânia e sem compartilhamento de informações. O Trump aceitou isso muito bem, falou, tá bom, então beleza, então a gente vai providenciar para isso. Aí depois ele foi lá e teve uma reunião com o Zelensky. E agora o Zelensky, em reunião com a União Europeia, eles afirmaram que não dá para aceitar essa condição de cessar-fogo, tá? Não dá para aceitar. Então, assim, a gente está naquele vai e volta. Vocês lembram que tudo começou com o Zelensky indo lá na Casa Branca, naquela fatídica reunião com Donald Trump. Depois eles se encontram, não eles, necessariamente, mas representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos se encontram na Arábia Saudita. Parecia que as coisas iam acontecer. A Rússia, depois o último ponto foi a Rússia falando que aceita dentro dessas condições que eu acabei de falar. E agora o Zelensky recebe a proposta, qual que são as condições russas, e ele fala, as condições russas não batem com as condições ucranianas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Putin fala, Ucrânia não pode entrar na OTAN, essa é a condição máxima, o Zelensky fala, a Ucrânia deve entrar na OTAN. O Zelensky até tentou jogar antes de ontem, com o Trump, falando assim, a gente concede as terras raras da Ucrânia para você, sim. Só que aí o Trump já chegou e falou assim, mas a gente quer além, a gente não quer mais só as terras raras. Ele falou assim, eu não sei se a gente só quer mais as terras raras. Sabe aquele negócio tipo assim, agora eu não quero mais isso, eu quero mais? Pois é. O que aconteceu nessa reunião? Os 27 membros da União Europeia, eles se reuniram e todos eles, dos 27, 26 países membros da União Europeia, acreditam e votaram a favor da continuidade da manutenção, de aparato militar europeu na Ucrânia. Ou seja, eles não vão retirar incentivos militares da Ucrânia. O único que votou contra foi o líder da Hungria, tá bom? O único que votou contra foi o Viktor Orbán, que é o líder da Hungria. E aí o que o Zelensky pediu nessa reunião? Vamos lá. Ele pediu 5 bilhões de euros, que equivale a cerca de 4,18 bilhões de libras, para artilharia ucraniana. Lembra, recentemente a Ucrânia não tem tido derrotas só do ponto de vista político. Ela está tendo derrotas do ponto de vista estratégico militar também. Então a gente acabou de anunciar recentemente aí que a Ucrânia perdeu a região de Kursk. A Rússia conseguiu retomar a região de Kursk. Então a Ucrânia falou assim, eu preciso das terras, de dinheiro, pediu dinheiro para a União Europeia, já que não está dando, já que o Trump o Trump tem poder na OTAN, então é difícil negociar enquanto a OTAN, mas com a União Europeia já não tem Trump. Então pediu dinheiro para a União Europeia. Ele alega que a União Europeia deve ser envolvida nas negociações de paz desse conflito, pro término desse conflito, e que todos os países ali da União Europeia, exceto a Hungria, como eu falei para vocês, concordam que a busca pela paz deve ser feita através da força. Segundo eles, não dá para negociar com Vladimir Putin nas condições que o Putin pede, que é sem OTAN e sem compartilhamento de informações. Ou seja, ao que tudo indica, essa guerra não vai acabar tão cedo.
tá? E se acabar, a gente vai ter, se tiver um cessar-fogo, a gente vai ter outros desdobramentos. Isso, assim, não fazendo comparações que são guerras diferentes, mas reparem o quanto que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi frágil demais, durou meses, alguns meses só, semanas, né? A guerra voltou, Israel começou a atacar agora novamente Gaza, certo? E assim, então reparem que é difícil chegar num acordo de cessar-fogo, que não representa necessariamente um acordo de paz. E quando se chega num acordo de cessar-fogo, mesmo que você chegue num acordo de cessar-fogo, você ainda precisa discutir o acordo de paz. E aí as coisas não estão batendo, as peças do quebra-cabeça não estão encaixando. E eu tenho falado aqui que tem quem está saindo derrotado nisso tudo é o Zelensky. O Zelensky, ele já é considerado derrotado nessa guerra, porque ele perdeu territórios. Tem um outro ponto também, que ele fala que para ter esse cessar-fogo também, em um acordo de paz, a Rússia deve devolver terras, as terras conquistadas na Ucrânia. E a Rússia fala, não vou devolver. Aí, até terras antes ali, desde 2014, o Zelensky tem falado, assim, a Crimeia pertence à Ucrânia. Então como é que você vai chegar num consenso aí? Como é que você vai chegar num acordo? É claro que não existe o se na história, né? Mas assim, isso tudo começa a partir do Trump, porque o Joe Biden estava 100% Zelensky, né? Agora o Trump, por mais que ele não fale que é 100% Putin, não é de fato 100% Putin, ele é mais inclinado para o lado do Putin e ele é um peso muito importante aí nessa balança, certo? Então assim, a gente está distante de fato de ter um cessar-fogo. Pode ser que tenha, na verdade distante está difícil, mas não distante em tempo. Mas assim, de paz, de um acordo de paz, aí sim é distante, principalmente por conta dessa questão da OTAN, dessa concepção da OTAN. A União Europeia está apoiando o Zelensky. O Donald Trump, ele está mais de acordo, inclinado com as orientações e condições do Vladimir Putin. E aí você precisa colocar aí na balança, o que pesa mais? O Putin de um lado, com o Trump, ou o Zelensky do outro, com a União Europeia? E aí, o que você acha que pesa mais? Pois é, a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que já é nítido para a gente não tem que, sabe, não é esconder, mas não tem que ficar tentando dar a volta em relação a isso, mas é nítido para a gente que um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, eles estão cada vez mais distantes por conta dessas questões. Nenhum dos dois lados arreda o pé. Nenhum dos dois lados faz concessões. Compreenderam? E até mesmo o Zelensky, quando ele falou que poderia então fazer essas concessões das terras raras, o Trump falou, mas a gente agora quer muito mais do que isso. Que o Putin começa a ver agora que... O Trump começa a ver agora que de repente está do lado da Rússia, é muito mais interessante para os Estados Unidos do que está do lado da Ucrânia. Né? Mas a gente vai acompanhar aí para ver o que vai acontecer. Eu peço desculpas pela voz anasalada, estou saindo aí de uma gripe. E é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Vocês acham que realmente o Zelensky está saindo derrotado desse processo? Na verdade, já desde o início ele já estava capengando, né? E agora parece que a situação se agravou ainda mais. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!